Está entrando no ar. Reflexão diária com o diácono Erasmo Carlos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos apresenta uma palavra muito importante de Jesus sobre fraternidade, correção, reconciliação e comunidade. Então, meus irmãos, ficam comigo que a reflexão de hoje pode mudar a maneira como você lida com as pessoas, com o perdão e até com seus próprios relacionamentos. Se inscreva no canal e vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 18, do 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus começa dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular sós contigo. Jesus não manda sair falando do erro do irmão para todo mundo. Ele não manda fazer fofoca. Ele não manda expor a pessoa. Jesus manda ir ao encontro dela. Porque muitas vezes fazemos exatamente o contrário. Quando alguém nos machuca, em vez de procurar a pessoa para conversar, contamos para outras pessoas, guardamos ressentimentos, criamos julgamentos e às vezes até rompemos relacionamentos sem nunca termos sentado para conversar. Mas Jesus apresenta outro caminho. O caminho da verdade vivida é com caridade. Corrigir o irmão não significa humilhá-lo, significa ajudá-lo. A correção fraterna nasce do amor. Quando eu amo verdadeiramente uma pessoa, eu não quero vê-la se perder. Eu não quero vê-la permanecer no erro. Mas também não posso corrigi-la com arrogância, como se eu fosse melhor do que ela. Por isso, antes de corrigir alguém, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: Senhor, estou querendo ajudar ou estou querendo julgar? Porque existe uma grande diferença entre corrigir por amor e apontar o dedo para condenar. A correção cristã deve sempre buscar a restauração. Jesus não quer simplesmente que tenhamos razão. Jesus quer que ganhamos o irmão. E isso muda tudo. Às vezes, dentro da família, existem pessoas que não se falam há anos por causa de uma palavra, de uma mágoa ou de uma situação que nunca foi resolvida. Às vezes, irmãos deixam de conversar. Marido e mulher se afastam, pais e filhos carregam feridas,
Amigos deixam de se procurar e Jesus hoje nos pergunta: você está disposto a dar o primeiro passo? Talvez você esteja esperando que o outro venha pedir desculpas. Meus irmãos, mas talvez o Espírito Santo esteja dizendo hoje ao seu coração: vá você, procure, converse, tente reconstruir. Isso não significa aceitar injustiças ou permanecer em situações prejudiciais. Isso significa não permitir que o ressentimento tome conta do nosso coração. Porque o perdão cristão não é dizer que o que aconteceu foi certo. Perdoar é decidir que aquilo que aconteceu não terá poder para destruir o meu coração. E Jesus continua: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Jesus está dizendo que a comunidade reunida em seu nome não está sozinha. Quando uma família se reúne para rezar, Jesus está presente. Quando 2 amigos se reconciliam em nome de Cristo, Jesus está presente. Quando a comunidade se reúne para celebrar a fé, Jesus está presente. Quando estamos passando por uma dificuldade e nos reunimos para rezar um pelos outros, Jesus está no meio de nós. Por isso, meus irmãos, nunca devemos subestimar o poder da oração comunitária. Talvez alguém diga: a minha situação não tem mais jeito. Mas nós precisamos responder. Vamos colocar isso diante de Jesus. Porque aquilo que nós não conseguimos resolver sozinhos, podemos colocar nas mãos daquele que tudo pode. O Evangelho de hoje também nos ensina que a igreja não é simplesmente um lugar onde vamos assistir à Santa Missa. A igreja é uma família espiritual. E aqui, meus irmãos, está o centro do Evangelho de hoje. Numa família existem diferenças, existem dificuldades, existem momentos de conflito, mas existe também o chamado para amar, para perdoar, corrigir e recomeçar. É por isso que precisamos pedir ao Espírito Santo um coração diferente, um coração que não tenha prazer em falar dos erros dos outros, um coração que saiba conversar, um coração que saiba pedir perdão, um coração que saiba perdoar, um coração que saiba dizer: eu errei, me perdoe. E também, você errou comigo, mas eu não quero carregar esse peso para sempre. Meus irmãos, talvez hoje Deus esteja colocando uma pessoa do seu coração. Talvez seja alguém com quem você precisa conversar. Talvez seja alguém que você precisa perdoar. Talvez seja alguém de quem você precisa pedir perdão. Não ignore essa inspiração. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração, não o endureça. Dê o primeiro passo. E se ainda não for possível conversar, comece pela oração e diga: Jesus, eu não consigo resolver isso sozinho. Entra nessa situação, cura o meu coração e cura também o coração daquela pessoa. Porque quando colocamos nossos relacionamentos nas mãos de Deus, o impossível começa a encontrar um caminho. Que hoje o Senhor nos ensine a viver a verdadeira fraternidade. Que Ele nos dê sabedoria para corrigir sem ferir, humildade para reconhecer os nossos próprios erros e coragem para buscar a reconciliação. E que nunca nos esqueçamos desta promessa: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Então vamos confiar, vamos rezar, vamos perdoar, vamos procurar aqueles que precisam ser reencontrados. Porque onde existe amor, perdão e unidade, Cristo está presente. Meu querido irmão, se essa reflexão falou com você,
Compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. E se você estiver precisando de algum tipo de ajuda espiritual, de um conselho, então pode enviar um e-mail para a nossa rádio Profecia. Está aqui logo abaixo aqui, pedindo para falar com o diácono que eu irei te enviar uma mensagem para que nós podemos marcar e conversarmos. E que o Espírito Santo nos dê a graça de sermos instrumentos de reconciliação dentro das nossas famílias, nas nossas comunidades, e que onde quer que estejamos, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.